Olá, espero que esteja tudo bem com você. Hoje a gente vai dar continuidade àquela questão que a gente está falando sobre a migração do positivo para o negativo. Lembra que nós conversamos que nós herdamos questões genéticas, temos a nossa convivência, inconscientemente nós vamos tendo o nosso aprendizado no período pré e perinatal e vai além, né? Vai além, nós trazemos ali um arquétipo genético de toda a ancestralidade, tanto para coisas boas, para talentos, para forças, quanto para as coisas negativas. Hoje a gente vai falar de vida e antivida, que é o que causa dor. O que causa dor? O vetor de forças diferentes, né? São como se fossem dois sentidos diferentes da nossa vida, um querendo ir para um lado e o outro querendo ir para o outro lado. E vou falar uma coisa hoje que pode ser que você fale, não é possível, isso não acontece comigo. Mas eu vou falar para você refletir bem dentro de você, porque provavelmente acontece. Vou dar um exemplo aqui de Adão e Eva. E eu não sei se você acredita em Adão e Eva de verdade ou não, tá? Então, se você não acredita, entende como uma metáfora, e se você acredita como eu, entenda que isso é verdadeiro. A nossa essência espiritual, ela é sempre boa, ela é sempre positiva. Guarda isso porque você vai entender no final dessa aula. A nossa essência espiritual, o Espírito Santo dentro de nós, a centelha divina dentro de nós, sempre quer a cura, é sempre positiva. O problema é que aquilo que a gente vem vivendo, aquilo que a gente vai agregando em nós, os desejos, as emoções, os fracassos, os medos, vai fortalecendo uma psique negativa que o ego começa a criar mecanismos de defesa para tentar viver isso. Então, dentro de nós é como se criassem duas forças. Uma positiva, uma que vai em direção à vida, a espiritual vai em direção à vida, né? E que é a integridade, e a outra força que por causa dos traumas, dos medos, da ansiedade, vai para o lado negativo. E aí vai criando o negacionismo, a proteção. Por exemplo, quando você sente raiva, quando você está numa situação e você sente raiva de uma pessoa, é porque você apegou a paixão àquilo ali. Então o seu sentimento está apegado à raiva. E alguém pode dizer, não, mas eu não estou apegado à raiva. Tá. Se você usou a raiva de uma forma negativa, é porque você está apegado à raiva. Se você gerou uma ponta de inveja, é porque você tem o seu sentimento está apegado à inveja. Ou um todo, ou uma grande parte dele está apegado à inveja. Por quê? Porque aprendeu isso. Isso é um aprendizado. Muitas vezes inconsciente. Então é isso que eu preciso que você entenda. O negacionismo, o negar o problema, é criar um vetor oposto. Tá? Um vetor oposto à bondade, um vetor oposto ao seu self. Então você fala assim, não, eu não tenho nada disso não, isso não tem nada a ver comigo, eu não sou assim. Mas no fundo você sabe que essa negação cria resistência. Essa resistência é o que causa a dor. Essa dor que você sente, esse sofrimento que você sente, é isso que você resiste, é isso que você nega. Eu não gosto do meu pai, eu não gosto da minha mãe, olha o que eles fizeram comigo. Você está negando um amor que no fundo você sente. Tudo bem, eles não foram justos, não foram honestos, está tudo certo isso. O comportamento não está sendo aqui posto em julgamento, o que não está correto. Mas a necessidade do amor está ali. Então quando eu nego que eu não gosto, eu nego que eu não amo, eu estou no negacionismo. Isso cria resistência, isso cria dor. Um caso interessante que eu falei do Adão e Eva. Deus coloca a árvore no jardim para testar a obediência de Adão e Eva. E por quê? Porque na verdade a rebelião já aconteceu lá no céu. Por isso que ele é testado aqui. Né? Então Lúcifer fala assim, testa, os seres humanos têm o direito de saber se eles querem obedecer a você ou não. Então dê um teste para eles. Por isso que a árvore acontece no jardim. Tá? Muitas pessoas não sabem por que tem árvore no jardim. É por conta disso. Porque existe um teste. É só um teste de obediência. Enfim, eles sabem, eles foram instruídos que se tocassem ou comessem, eles iriam morrer. Né? Eles iriam saber o que era o bem e o que era o mal, né? Mas
todo esse sentimento iria causar a morte. E a serpente chega para ela e fala assim, mas Deus falou que vocês não podem comer da árvore do jardim? Aí a Eva fala assim, não, Deus disse que dessa árvore a gente não pode comer. Aí ele fala assim, olha só. Mas você sabe por quê? Porque Deus sabe, você não é a imagem e semelhança de Deus? Sim, nós somos. Então, ele sabe que quando você comer da árvore, você vai saber o que é o bem e o que é o mal, e você vai ser como Deus, podendo criar tudo o que ele criou, sendo independente dele. Ele não quer que você seja independente dele, por isso que ele não quer que você coma dessa árvore. Aí a Eva, uau, é verdade. O que ela quer? Poder. Espiritualmente a vida já está toda boa. Não tem problema. Mas ela quer mais. Aí entra o desejo. Uau! Deus está mentindo. A dúvida divide. Comeu, começou a morrer, né? E aí, porque Deus não disse que a morte ia ser imediata. Tem essa questão. Então, quando nós negamos o nosso problema, negamos aquela situação, né? Não, eu não sou assim. Ué, mas se você não é assim, então por que você está nervoso? Então por que você está negando? O seu sentimento disse se aquilo é verdade ou não. Quando você fala assim, eu não sou assim com uma ponta de raiva, é porque no fundo é. Seja lá o que for. Tá? Então, negar uma situação traumática, negar um problema, não querer ver o problema, é o que causa o sofrimento e a dor. E aí você vai falar assim, tá bom, e como é que eu saio dessa cilada? Porque isso é uma cilada do inconsciente. Bom, primeiro indo para o seu self, meditando, né, buscando a sua real identidade e primeiro aceitando os seus defeitos. Aceita os defeitos. Quando você começa a aceitar, você diminui a resistência. Quando você diminui a resistência, você diminui a dor. Eu vou dar um exemplo que acontece com algumas pessoas que eu tive oportunidade de conversar. Elas sabem que filme de terror as deixa perturbada, mas ela gosta de ver aquilo, ela gosta. Ela não consegue resistir. Ela quer ver. Às vezes vê até assim, né? Mas ela quer ver. Por quê? Porque o sentimento está apegado com o lado negativo. O sentimento está apegado com a raiva. O sentimento está apegado com a tensão. O sentimento está apegado com o discutir. Então, quando você entende isso e para de resistir a essa situação, a dor começa a diminuir. Então, as coisas começam a fazer mais sentido. E aí você procura através de Deus, a oração, a espiritualidade. Eu falo muito de espiritualidade, algumas pessoas me questionam. Falam, mas você fala muito de espiritualidade, né? Vamos cair mais para o mundo real. Então, se você for procurar o que é uma pessoa sadia pela OMS, reconhecida mundialmente, ela vai dizer o seguinte: sadia é uma pessoa positiva materialmente, corporalmente, mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. Ela não exclui a espiritualidade. Tá? Então a própria OMS não exclui a espiritualidade. O voltar-se para o espiritual, voltar-se para o seu self, voltar-se para o seu centro, o contato com Deus, o contato com a espiritualidade, é o que vai fazer você diminuir essa resistência, que é do ego. Esse ego é uma coisa muito material, muito carnal, muito desejo, muito trauma, muito medo, muita ansiedade. É uma coisa construída no material. Não veio com você na sua essência psíquica. Você pode ter uma predisposição genética, mas a sua essência psíquica ela é sempre boa. Então, quando você retorna para isso, para essa espiritualidade, e entende que isso que você resiste é o que persiste, isso que você resiste é o que te causa dor e sofrimento, e você parar de resistir é o que vai fazer com que você diminua o seu sofrimento, diminua a sua dor, é o que vai fazer com que você saia do antivida e vá para a vida. Então, quando eu falo deslocar o sentimento da parte negativa, é isso. Ah, eu sinto raiva daquela pessoa. Então, porque a sua emoção está ligada nisso. Ah, eu sinto raiva do meu pai. Porque a sua emoção está ligada nisso. Ah, eu sinto raiva da minha infância, do que aconteceu comigo, do que fizeram comigo. É porque o seu sentimento está ligado a isso.
E o sentir a raiva e negar que hoje você é assim, né? Ou falar, ó, eu sou isso por causa do que fizeram comigo, é reforçar o sofrimento e a dor. Aceita o que aconteceu, aceita a situação, seja lá o que for. Marcelo, abusaram de mim na infância. Ok, aceita, resolve essa situação, procura um aprendizado, diminui a sensação de raiva, de ódio, de angústia, de recusa, de negação. Isso vai fazer com que você tenha um sentimento mais puro, diminuindo a dor, diminuindo a resistência. Então, hoje foi só para você entender que o negativo, apesar de estar na nossa consciência como negativo, eu posso estar apegado a ele. Tá? Posso estar apegado com o sentimento. E o que eu recomendaria você fazer? Hoje, quais são os sentimentos negativos que você tem? Relata num caderno. Inveja, raiva, você culpa os outros, você culpa a infância. Por quê? Quando você lembra disso, que sentimento que vem? Esse sentimento te mantém preso a essa situação. Isso cria resistência, isso cria dor. Quando você aceita a situação, você sabe que você pode fazer diferente daqui para frente, com um aprendizado. Então, essa energia se desloca do lado negativo e começa vagarosamente de novo para o lado positivo, com bons pensamentos, boas emoções, boas palavras. E isso vai fazer com que você trilhe um novo caminho, praticando isso todos os dias. Lembrando que para você ganhar músculo, você precisa fazer exercício, nada vem tão fácil. Para você mudar uma situação, você tem que mudar o seu hábito. Tem que mudar pensamentos, tem que mudar. E isso exige muita resistência, muita persistência. Faça isso, que a sua vida começa a melhorar. Mas entenda que quando você fica no sofrimento, na dor, falando daquilo, você cria um divisor, né, que vai fazer com que você crie mais dor e mais sofrimento. Saia da antivida, saia do conflito. Não entre no conflito, isso é do ego. Ah, mas o que fizeram com você? Mas é justo aquilo que fizeram comigo? Mas é justo aquilo que fulano está fazendo? Mas é justo... Para. Quando você não resiste e você simplesmente muda o seu comportamento de forma positiva e alegre, as coisas começam a mudar para você. Fica comigo que tem mais aulas para você entender como sair do lado negativo para o lado positivo. Agora, liste todas as situações que te deixam nervoso, com raiva, com medo, com angústia, com trauma e veja que sentimentos que vêm. O que você tem que fazer? O oposto disso. Com alegria, com amor, com ternura. E é sim, muita resistência. É um trabalho. É assim que você ganha capacidade mental, nova vida e novo músculo. Um grande abraço e até a próxima aula. Aguenta aí que tem mais coisa para você.